Bem, é o seguinte, a gente vai começar com a explicação de um jeito muito fundamental. Os trabalhos devem ser enviados para equipedefisicaeducandos@gmail.com, tá vendo? Esse é o e-mail que você vai enviar o trabalho. No assunto, você vai se identificar e identificar a sua turma, ok? Por exemplo, Cauã, primeiro ano, Enem. Tá legal? Então, você tem que se identificar no seu trabalho. Então, vamos começar assim. Equipe de Física, educandos@gmail.com. Trabalho, Cauã, primeiro ano, Enem, manhã. Teve alguma dúvida, gente, sobre esse ponto? Vamos lá, galera, reage aí. Não? Beleza. Sobre o tema. Muito cuidado agora. Como o tema é muito vasto, eu escolhi aqui um tema chamado qualquer assunto sobre astronomia ou astrofísica. Como o tema é muito vasto, eu trouxe um exemplo aqui, tá? Então tá aqui o exemplo de um planeta, por exemplo. É um assunto da astronomia, né? Saturno, por exemplo, é um assunto da astronomia, ok? Então, eu quero que um determinado aluno fale, professor, eu escolhi Saturno, vamos lá, vamos fazer a pesquisa sobre Saturno para montar esse trabalho. Saturno, ele era visto pelos povos antigos da Europa como um dos seus deuses, tá legal? Então, os povos romanos, né, acreditavam lá que Saturno era a representação de um deus, ok? Então, no passado, Saturno, tá, foi visto lá na história, né, as filosofias antigas viam Saturno como um deus. Mais tarde, com o avanço da física, como é que aconteceu? O que aconteceu com Saturno? Ele começou a ganhar status de planeta, ok? E com as descobertas, com a invenção do telescópio, pôde observar propriedades de Saturno. Então vocês vão começar a pesquisar sobre as propriedades de Saturno. Saturno tem um anel, tá legal? Quem descobriu esse anel? Ok? Esse anel foi descoberto por Galileu, ou mais tarde foi verificado que esse anel era uma poeira cósmica? Como é que está a propriedade sobre esse anel? Tá bom? Então, eu quero que vocês pesquisem qualquer tema da astronomia ou astrofísica. Professor, eu quero falar sobre as viagens espaciais. Eu quero falar sobre Apolo 11, por exemplo. Pode falar, ok? Professor, eu quero falar, sei lá, sobre o fenômeno do eclipse. Pode falar. Professor, eu quero falar, por exemplo, sobre uma estrela chamada Alfa de Centauro, tá legal? Que está mais próxima da gente. Pode falar. Professor, eu quero falar sobre espelhos. Porra, mano, você fala sobre telescópios que tem a ver, não fala sobre espelhos. Professor, eu quero falar sobre escalas termométricas. Tá de zoeira comigo, né? Escalas termométricas não, ok? Isso não tem nada a ver com astronomia e astrofísica. Tá legal? Então, galera, o tema tem que ser muito vasto. E por ser vasto, pode ser que alguém escolha um trabalho igual ao do coleguinha. Ok? Então, para isso, eu vou sortear alguém aqui. Deixa eu sortear alguém aqui. Vamos, por exemplo, o Pedro continua botando o nome dele como... Vamos lá. Vamos supor, Yasmin Monteiro. Tá, sorteei Yasmin Monteiro aqui no meio do nada. Tá bom? Yasmin Monteiro. Tá? Yasmin vai fazer o seguinte.
Todos vão mandar o seu nome e o seu tema para a Yasmin. Tá legal? A Yasmin vai guardar tudo isso e vai mandar para mim lá no Moodle. Professor, aqui ó, o nome de todo mundo e o tema que cada um escolheu. Para quê? Para que vocês não repitam o tema. Tá legal? Não, estou dando um exemplo dela, mas se alguém quiser tomar isso aí, essa responsabilidade, não tem importância não. Tá? Ok? Então aqui, ó, tá, Yasmin tá ali, ó. Então é o seguinte, ó. Todo mundo vai enviar um tema para Yasmin, tá bom? E se tiver tema repetido, tá? O último vai ter que trocar o tema. Então, por exemplo, se Isabelle escolheu, por exemplo, o Sol, tá? E a Yasmin foi lá também escolheu o Sol, e Yasmin escolheu depois, tá bom? Então vocês lá no grupo da turma saiam no tapa lá e definam quem vai escolher o quê, tá legal? Então já temos o seguinte, ó, e-mail, tema do trabalho, ok? Tema do trabalho, tá? O exemplo de tema e que não pode ser repetido, tá legal? Outro ponto importante, pode ser feito individual? Pode. Pode ser feito em dupla? Pode. Pode ser feito em trio? Não pode, tá legal? Então em trio não vai rolar, ok? Só no máximo em dupla. Eu quero 2 até 3 folhas estourando. Nada mais do que isso. Tá legal? Então eu quero ali, ó, 2 folhinhas, 3 no máximo. Tá bom? E como é que esse trabalho vai ser entregue? Ele vai ter um formato diferente. Aqui eu escrevi formato de artigo, mas é um formato diferente, um formato que fica mais simples de ler, tá bom? Como é que é esse formato? Eu coloquei lá o formato lá na página do Moodle para vocês, lá na sala de aula, tá legal? Acho que é na semana 23, ok? Lá eu coloquei alguns arquivos. Na verdade, 2 arquivos referentes a esse trabalho. O primeiro arquivo vai estar escrito assim, ó, formatação do trabalho de física. São as regras de como vai ser a formatação desse trabalho. Tem que obedecer aquilo, senão perde ponto. Tá legal? E segundo ponto, exemplo de formatação. É um artiguinho que eu escrevi há um tempo atrás, que eu enviei para uma revista científica, tá? E tem ali o formato, a ideia de que você vai ter, tem que ter essa cara aqui do exemplo que o professor colocou, entendeu? Então você vai formatar, depois você vai comparar com aquele artigo lá que eu coloquei de exemplo, tá bom? Bem, para entregar isso, vou começar a receber neste e-mail no dia 23 de setembro e vou terminar de receber neste e-mail no dia 30. Quem me enviar depois, um beijo e um abraço, não vai valer. Tá legal? Ok? Gente, preciso saber se alguém tem dúvida. Beleza, então? Pode colocar algumas imagens ilustrativas, você só não pode encher seu trabalho só de imagens, tá bom? Beleza, gente? Ok, então. Todo mundo junto? Vou fazer o seguinte, então. Vou bater um papinho agora da matéria, tá? Que eu tenho que falar sobre leis de Newton, tá bom? Se eu não me engano, isso já está na apostila 5 de vocês. Ok? Podemos começar, nobres? Vamos começar aqui, valeu? Vamos lá. Galera, a qualquer momento, se tiver alguma dúvida, só perguntar, ok? Faz a tua pergunta aí, tá? Que a gente tira a dúvida na hora. Beleza, né? Bem,
Vamos falar um pouquinho sobre esse brilhante cientista aqui, brilhante nome da ciência, o nosso amigo Isaac Newton, tá legal? Vocês podem mais tarde pesquisar como é que foi a vida desse cara, ok? Ele, né, muito jovem, acabou ficando órfão do pai, a mãe se casou e a mãe se converteu ao protestantismo e ele acabou indo morar, acabou indo estudar e acabando num colégio e acabou morando num mosteiro, vivendo uma época num mosteiro, fugindo também da peste, né? E lá ele teve contato com algumas obras, né? Galileu e Kepler. Essas obras até então eram meio que proibidas para a época. E tendo contato com essas obras e com a genialidade dele, ele conseguiu sintetizar a causa dos movimentos ao redor da Terra, ok? E partiu então sobre o estudo da origem dos movimentos, aquilo que gera movimento no corpo. A contribuição desse cara que é monstruosa em vários itens da ciência, tá bom? Matemática, lá o binômio que dá nome, que ele dá o nome, cálculo diferencial e integral. Ele tem contribuições na ótica geométrica, ok? Ele tem contribuições na cinética dos gases, dos fluidos, né, na verdade, com a viscosidade. Ele tem contribuições em um montão de partes da matemática e da ciência, tá? Bem, e para a gente começar a falar sobre as leis dele, vamos falar primeiro sobre o agente que provoca, né, que é capaz de provocar, de alterar o estado de repouso ou de movimento de um corpo. Quem é esse agente? Meus amigos, é uma grandeza vetorial chamada força, tá? Então, para que você mude o estado deste corpo, aqui no exemplo, repouso, se faz necessário aplicar uma ação sobre ele, aplicar uma força sobre esse corpo. Tá legal? A mesma coisa se esse corpo estivesse se movendo para a esquerda, tá? E você estivesse a fim de parar esse corpo. Então, se faz necessário aplicar uma ação para reter o movimento do corpo. Então, quem provoca movimento e quem destrói movimento só pode ser a nossa amiga força, ok? No passado, a gente, antes de Newton, era uma outra ideia de que esses objetos eram dotados de uma espécie de alma, podemos dizer assim, tá bom? Só que, posteriormente a Newton, né, essa noção de força se faz presente, então todo objeto que quer se movimentar ou quer ficar em repouso, sobre esse objeto se aplica uma força, tá legal? Essa grandeza força, ela é vetorial, tá aqui a indicação de que é um vetor, tá? E você representa ela como um vetor, uma flecha. Tá legal? Bem, podem haver inúmeras forças aplicadas a um corpo, tá bom? Bem, no sistema internacional, homenageia-se então ao nobre Newton, ok? Então, toda vez que você calcula a força, você vai colocar a unidade, o N maiúsculo, de Newton. Porém, você tem uma outra unidade que é o kgf. O que é o kgf? O quilograma força. Tá? É uma unidade usual para força, ok? Essa unidade usual, kgf, 1 kgf vale 9,8 newtons. Então aqui ele não está usando a gravidade como 10, ele está usando a gravidade como 9,8. Por isso que 1 quilograma força deu 9,8 newtons. Tá legal? Fala aí comigo, gente, como é que foi nessa noção de que é força e como essa força é importante para a gente, galera? Fala aí, tranquilo? Beleza? 18 pessoas aqui na sala, né? Beleza.
Então, moçada, vamos continuar. Então, vamos falar sobre um ponto também muito importante, que é o equilíbrio, ok? Bem, a gente na física trata o equilíbrio de duas maneiras, tá? Quando que um objeto está em equilíbrio? Quando as forças que estão aplicadas nesse objeto, por exemplo, aqui, ó, eu vou tirar esse T aqui e vou escrever F1, tá bom? F1. A gente não sabe o que é T ainda, a gente vai saber nas próximas aulas. Isso aqui é F2. E aqui a gente não sabe o que é o P ainda, então a gente vai chamar isso aqui de F3. Tá legal? De F3. Esquece aqui o número dele. Isso aqui não está interessando para a gente, não. Tá? Bem, então esse corpo aqui, ele está sujeito a três forças. A força F1, feita pelo esse fio aqui, a força F2, feita pelo outro fio, e a força F3. Tá legal? Então, o que é o equilíbrio? Quando o somatório, esse aqui é o símbolo do somatório, tá legal? Quando o somatório das forças que atuam sobre esse corpo, a soma dessas forças vão dar numericamente zero. Então, se eu somar essas três forças, é claro que a gente já sabe as regras para somar vetores, né? A gente sabe como é que as coisas funcionam, tá bom? Então, a soma dessas forças, quando eu somo todas elas e dá zero, eu estou numa condição de equilíbrio, tá? E o equilíbrio, ele vai ser dado através de dois tipos, tá? Eu tenho o primeiro equilíbrio, que é o equilíbrio estático, que o corpo tem velocidade igual a zero, ok? Esse é o estático, tá bom, galera? Ele está parado. E o equilíbrio dinâmico. O que é o equilíbrio dinâmico? É quando um objeto está em movimento, só que com uma peculiaridade, né? As forças continuam dando zero, mas esse objeto passa a ter um movimento conhecido, né? Um movimento com velocidade, o que, galera? Constante. O que é um movimento com velocidade constante, galera? É um movimento uniforme, não é isso, gente? Não é aquele que a aceleração é nula, que a aceleração é zero. É um movimento uniforme, a velocidade não vai mudar, vai permanecer a mesma. Então, no caso do equilíbrio estático, eu tenho força resultante igual a zero, ou seja, a soma das forças foi igual a zero. Isso vai provocar uma aceleração nula. A gente vai ver a dependência da força e da aceleração quando falar propriamente dito quando a gente começar a falar sobre as leis de Newton mesmo propriamente dito, tá bom? Então tá aqui, ó. Eu tenho essas duas condições. A força resultante igual a zero, somei as forças, deu zero. A aceleração igual a zero, levando então esse objeto a não ter velocidade. Então o objeto está estático, está parado, ok? E a segunda situação, que é o equilíbrio dinâmico. No equilíbrio dinâmico, nós temos então força resultante também igual a zero, tá legal? Também igual a zero. Nós temos o corpo sem aceleração, pois a força resultante foi igual a zero. Sem aceleração, só que a nossa velocidade ela é diferente de zero, porém ela é constante. Tá? Porém ela é constante. Então, nobres, esses dois tipos de equilíbrio acontecem na natureza. A força aplicada sobre o corpo, né, essa força que eu coloquei aqui em cima, ó, que eu expliquei aqui, ela quer mudar essas duas condições, né? Então, se um corpo se encontra em equilíbrio ou se encontra em movimento uniforme,
Para mudar essas duas condições, se faz necessário aplicar uma força sobre esse objeto. Qualquer situação fora dessas duas, está acontecendo uma força sobre o objeto. O objeto tem força atuante, força resultante atuante sobre ele. Então, as duas condições naturais para um corpo é estar em repouso ou estar em movimento uniforme. Todo qualquer corpo na Terra busca essas duas situações, tá legal? Diferente dessas duas situações, eu não tenho força resultante igual a zero, eu tenho uma força resultante diferente de zero, logo o meu objeto vai estar em movimento acelerado ou retardado, tá legal? Gente, como é que foi nessa questão do equilíbrio? Isso foi fundamental, hein, gente? Vamos lá, reage aí. Suave, tranquilo. Sussa. Sussa é maneiro, hein? Beleza, então, moçada. Gente, vou encerrar esse compartilhamento por aqui. Tá legal? Vou postar esse vídeo lá na plataforma, tá?